pronto-socorro espiritual. Capítulo 7. Prosseguia a caravana de aprendizes e trabalhadores sobre as cintilações das estrelas, que nos convidavam à meditação. Cada um de nós guardava ainda, vivas em nosso íntimo, as últimas impressões recolhidas da visita que realizamos naquela noite, quando fazíamos observações para futuras atividades. José da Silva, o benfeitor que nos convidou naquela ocasião para realizarmos as valiosas observações, teceu comentários de inestimável valor a respeito de trabalhos realizados na terra pela implantação do reino do bem nas diversas escolas religiosas. Nesse momento, avistamos ao longe uma enorme claridade do outro lado da cidade, chamando-nos a atenção. Notando a nossa curiosidade e a de alguns companheiros da caravana, falou-nos Matilde, após ligeiro entendimento com o nosso irmão José. Bem, minha querida Everilda, com certeza dispomos de algum tempo em nossa programação para hoje. Parece-nos que você e alguns outros companheiros se interessariam em fazer mais observações, que, de certo, muito contribuiriam para o crescimento individual ou mesmo coletivo. Como o nosso irmão José, nós também estamos dispostos a fazer pequenas excursão que seja oportunidade de aprendizado para todos nós. Naturalmente, Matilde e José sabiam da minha vontade de aprender quando pudesse, pois para mim o mundo espiritual assemelhava-se a um país no qual era chamada a conhecer os habitantes, os mistérios, a cultura e os costumes. Não perderia esta oportunidade por nada no mundo. Só assim, na constante busca de novos conhecimentos e ocupando-me com o trabalho ininterrupto do bem, é que conseguiria aguentar a separação da família, dos meus filhos, de todos que constituem a razão do meu viver. Assim, Matilde, sabendo das minhas necessidades de espírito ainda apegado aos amores e afeições que deixara na terra, sempre que podia, proporcionava-me a oportunidade de aprender mais, trabalhar e prosseguir em direção às conquistas do espírito imortal. Prometer a mim mesma esmerar-me no aprendizado e no trabalho, dando o máximo de mim para que pudesse algum dia servir, auxiliando aqueles que deixara na retaguarda, no campo bendito das lutas da terra. Agradecida a Deus, na intimidade do meu espírito, com o pensamento voltado ao Senhor, em prece, não pude observar os detalhes da paisagem, quando nos aproximamos de uma construção sólida e semelhante a uma igreja, o que pude confirmar quando chegamos ao pátio externo. Vi imensa cruz suspensa na entrada do templo, envolta em diamantina luz. A diferença daquele outro que visitamos há pouco era marcante. Este também era um templo protestante, porém diferia enormemente pela sua própria estrutura espiritual. E suas paredes irradiavam uma luz de tonalidades variadas,
porém o azul era mais intenso que as demais cores, o que nos proporcionava bem-estar e tranquilidade, devido às radiações fluídico-coloridas. Estávamos a mais ou menos 30 metros do pórtico da entrada, quando notamos uma cerca magnética estendendo-se em volta da casa de oração, qual redoma de finíssima textura, certamente mantida como proteção do ambiente espiritual. Alguns espíritos movimentavam-se no interior da rede de defesa, assim a chamaremos. Parecia-nos ser intensa a atividade naquele local. Ao nos aproximarmos da rede, apenas a alguns passos de distância, uma abertura do tamanho de uma mão surgiu à nossa frente, emitindo forte luminosidade verde clara. Matilde colocou a sua mão na abertura e foi imediatamente seguida por todos da caravana. Após o feito, fomos admitidos no interior da rede de defesa. Julgamos haver passado por um processo de identificação para podermos entrar no interior do templo. Grande movimentação pudemos observar por parte dos desencarnados que ali trabalhavam. Apresentou-se-nos um espírito que se denominava servidor, esclarecendo-nos que ali era um pronto-socorro espiritual, em que várias equipes do plano maior encontravam ambientes favoráveis para a realização de atividades socorristas. Aqui, normalmente, processa-se o culto cristão do Evangelho, segundo a interpretação alvinista das Escrituras Sagradas. Vários companheiros encarnados reuniam-se aqui para o estudo dos ensinamentos evangélicos. Em suas vidas, podemos apreciar a sinceridade no propósito de se esclarecerem o que lhes caracteriza a fé, de forma simples, porém ativa, procurando tornar-se úteis a seus irmãos de humanidade, em obra de beneficência social. Assim, as vibrações emitidas pelo agrupamento evangélico que aqui se reúne há vários anos atraiu a atenção do plano superior da vida. E quando aqui chegamos, há 30 anos, encontramos receptividade e material mental propícia para atividades de caráter superior. Enviando nosso relatório para análise do alto, tivemos a felicidade de receber imediatamente um contingente de servidores do nosso plano, prestimosos para o estabelecimento de uma base de apoio neste templo religioso. Falou-nos o servidor. Ficamos perplexos com a atividade ali desenvolvida. Várias equipes se movimentavam em perfeita harmonia e suave perfume balsamizava a atmosfera, onde respirávamos a longos haustos, revitalizando-nos as forças e alimentando nosso espírito através das vibrações salutares ali presentes. Aqui recolhemos os encarnados desdobrados pelo sono físico e que necessitam do socorro médico espiritual mais urgente. Grande equipe de enfermeiros do nosso plano
os reúne aqui, na intimidade desta casa de amor, onde se processam várias intervenções no perispírito, auxiliando a recuperação dos pacientes através da terapêutica adequada. Outra equipe, não a nossa, fica responsável pela extração de elementos orgânicos dos vários domínios da natureza, para serem processados pela equipe médico espiritual, a fim de ministrar tais medicações àqueles que estão sob a nossa tutela. Interrompi a explicação do servidor para indagar curiosa. E a rede magnética, qual a sua finalidade? A rede é construída com base na própria irradiação mental dos trabalhadores encarnados, que nos proporcionam elementos para o erguimento da defesa magnética. Claro que tivemos que instalar 2 geradores de força, as quais ampliam as energias aqui emitidas, em favor do próprio equilíbrio do posto, esclareceu o servidor. Mas notamos aqui tanta harmonia e um trabalho tão incessante que dificilmente entenderíamos a necessidade de tal defesa. Tornei a falar. Ah, minha irmã, aqui aportam vários companheiros encarnados com problemática complexa em seus quadros de aquisições espirituais, trazendo cada qual seus verdugos do passado, os quais, investidos de ódio ferrenho, tentam impedir que suas vítimas sejam socorridas por nós. Isso quando não são falanges do mal, que tentam minar os trabalhos aqui desenvolvidos. Na verdade, onde o bem faz luz, as trevas se sentem ameaçadas, tornando necessárias medidas de segurança que nos facultem a continuidade das tarefas. Daí serem todos submetidos à identificação ao adentrarem um ambiente. Já tivemos tempos difíceis, quando foi necessário implementarmos as defesas, falou-nos o servidor. Após o exposto, entramos no templo, onde se encontravam os outros companheiros da nossa equipe. Interpenetrando a matéria densa do plano físico, podemos observar do nosso lado a existência de vários leitos em toda a extensão do auditório, onde se processavam as reuniões evangélicas. Dos móveis que havia na casa cristã, irradiava a luz de coloridos diversos, como uma aura, a envolver todos os objetos materiais. Vendo-me observar esses fenômenos, que me fascinava devido à sua rara beleza, José da Silva prontamente elucidou. O que você observa, Everilda, é apenas o reflexo das irradiações mentais dos fiéis, que cultivam o hábito da prece, procurando a sintonia com os planos mais altos, embora não tenham consciência do que ocorre na esfera das realidades imortais. Na verdade, quando se reúnem para os estudos evangélicos, comentários edificantes, preces e hinos que vibram com a harmonia no ambiente, a matéria sutil do nosso plano é impregnada dos eflúvios que emanam na intimidade de cada um, e todos os objetos refletem em sua aura, em ondas luminosas,
o próprio teor dos pensamentos cultivados aqui. Então, os objetos, como cadeiras e mesas, que não têm vida própria, todos têm aura? Perguntei curiosa. Como não tem vida? Tudo é vida no universo. Sob a aparência, são inanimados, mas na intimidade de cada objeto vibram células e átomos, que são outras tantas vidas na grande criação de Deus, cada um externando de si mesmo irradiações peculiares, pois tudo é energia. Desaparecendo sobre o nosso olhar a densidade da matéria, veremos a energia em suas mais variadas manifestações. Aqui observamos radiante, compondo os átomos astrais, mais ou menos fluídicos, conforme o plano em que se manifestam. Ali a descobrimos constituindo a maravilha dos fótons, transformada em partículas luminosas. Acolá é de forma mais coagulada que se manifesta a energia, a qual designamos como matéria densa. Como podemos observar, Everilda, já que em tudo vibra? Como podemos observar, Everilda, já que em tudo vibra a energia em sua intimidade? Nada mais lógico do que toda a natureza ter a sua aura própria. Mas não são só os objetos inanimados que emitem tais radiações e refletem as emissões mentais dos encarnados. Igualmente, você poderá notar toda a matéria extrafísica envolvida por uma certa luminosidade. Observe a luz astral que domina toda a paisagem do nosso plano e entenderá. Quando o irmão José terminou a elucidação, vários companheiros estavam parados, ouvindo. Eu, porém, pensava intimamente em quanta responsabilidade nós temos pelos pensamentos que cultivamos em nossa mente e em como não nos damos conta, quando encarnados, desse poder que detemos. A vida espiritual, para mim, é verdadeira escola da vida. Terminando nossas singelas observações, aproveitamos que naquele momento partiria uma caravana de samaritanos para as tarefas da noite. E quando se reuniam para a prece, juntamo-nos a eles em agradecimento ao Pai pelas bênçãos concedidas. Foi nossa irmã Matilde que fez a prece, convidada pelo servidor. Pai amantíssimo, abençoados pela tua divina misericórdia, encontramo-nos reunidos nesta casa singela, onde o teu nome é venerado pelos nossos irmãos dos dois planos da vida. Continuando, Matilde arrancava lágrimas de nossos olhos. Caíam do alto sobre todos nós pétalas iluminadas. Pareciam, na verdade, que eram constituídas de pura luz. Do peito de Matilde, do irmão José da Silva e do servidor, irradiavam intensa luz que a todos nós envolvia, deixando-nos, por momentos, sob a impressão de que estávamos no céu. Tal o arrebatamento que nos levou ao espírito. Aí notamos
quanto esses companheiros eram, na realidade, elevados, pois durante a prece tornaram-se translúcidos, tal o estado íntimo de cada um. Era um magnificente espetáculo de luz, formando um triângulo em torno de nós, com as irradiações provindas dos três companheiros. Experimentávamos um estado de silêncio interior, de serenidade de alma, poucas as vezes experimentado até ali. Quando Matilde encerrou a prece, de nossos olhos descia uma lágrima, demonstrando quanto nos tocara o espírito a oração profetizada. De todos os objetos do templo, uma luz azul clara irradiava, compondo a aura de tudo que ali existia. Nos leitos, no nosso plano, intensa luz branca contrastava com o azul claro dos objetos materiais do ambiente físico. A equipe de trabalhadores da casa saía agora para as atividades da noite, quando se conduziam os espíritos desdobrados pelo sono àquele pronto socorro espiritual para o tratamento devido, conforme sindicância feita pelos orientadores espirituais da Terra. Após breve despedida, nossa caravana partia também, levitando na atmosfera. Antônia e eu, olhando para trás, vimos o templo todo envolvido em suave luminosidade, que dava ao ambiente uma atmosfera verdadeiramente espiritualizada. Matilde e Alfredo iniciaram um hino que todos acompanhávamos com intensa vibração, sustentando a nossa caravana sob os fluidos ambientais da atmosfera daquela cidade. Recebíamos grande quantidade de energias pela luminosidade da lua, que, como uma deusa, refletia em sua claridade as bênçãos do Criador. O firmamento, povoado de estrelas, inspirava-nos a entoar o hino que elevávamos ao Senhor de nossas vidas. Demandamos outras atividades na casa de apoio. Capítulo 8. A técnica sideral. Estávamos reunidos em meio a algumas laranjeiras plantadas ao redor da casa que nos abrigava e que utilizávamos como posto avançado nos trabalhos da crosta, comentando e fazendo anotações referentes aos casos analisados. Podíamos assegurar que recebíamos uma aula, envoltos no aroma suave das flores da laranjeira, aos quais desabrochava naquela época do ano, perfumando o ambiente com sua fragrância suave, tornando agradável a atmosfera que respirávamos. Anotávamos cada detalhe comentado, visando aproveitar esses apontamentos no futuro para edificação íntima, bem como para levar estas experiências a outros que, como elas, pudessem se beneficiar. Nem sabíamos, na época, se teríamos a oportunidade de transmiti-las pela mediunidade para o outro lado, mas continuávamos fazendo nossas observações pessoais, como num diário, para mais tarde usar como material de estudo.
Interessante é que não anotávamos as experiências usando a escrita. Cada um da nossa caravana recebera um pequeno aparelho ao sair nesta excursão de estudo, o qual, segundo nos explicou um amigo de Aurora, nos serviria como um gravador, registrando as ideias transmitidas. No entanto, tal aparelho tinha características singulares. Não precisávamos falar para que fosse feito o registro daquilo que queríamos. Ele registrava-nos as emoções e os sentimentos, mas também as imagens que gostaríamos de conservar para posteriores estudos. Fisicamente, se assim se puder dizer, o aparelho media, segundo o sistema da Terra, uns 15 centímetros, com ligeiro abalamento na parte superior. Em seu aspecto geral, parecia uma caixa de fósforos. Para acioná-lo, era suficiente nos concentrar por uns momentos e aproximá-lo mais ou menos a 30 centímetros da região onde se situa o chakra frontal. Imediatamente ele se envolvia em suave coloração verde, entrando em funcionamento. Quando queríamos rever o que ficou registrado, bastava-nos aproximar a mão sobre ele e exercer uma leve pressão. Imediatamente externávamos imagens, personagens, sons, até mesmo as emoções vividas durante o que presenciávamos tornavam-se facilmente perceptíveis. As imagens ao serem projetadas não eram em um ponto determinado, mas em torno de quem as observava, como se o próprio ambiente refletisse as cenas gravadas. O pequeno aparelho, na verdade, facilitava-nos, inclusive, a comunicação com os encarnados. Note que, quando o aproximo de você, a escrita, como de costume, é automática. No entanto, consegue agora perceber as imagens e as cenas relativas ao que está sendo descrito durante a psicografia. Este aparelho envolve os médiuns no próprio ambiente que desejávamos descrever, percebendo emoções, sentimentos e vivenciando as situação como se ali estivesse. Na realidade, ao expandir o seu perispírito, entrando em transe, o médium capta as imagens gravadas e projetadas na atmosfera em sua volta. Consegue captar as emoções e os sentimentos vivenciados por nós e gravados. Além disso, a nossa atuação amplia ainda mais o processo de transmissão, embora o dispositivo desenvolvido pelos técnicos de Aurora nos facilite a reprodução da mensagem que desejamos transmitir. No entanto, gostaria de esclarecer que nem todas as comunicações se realizam desta forma. Estou relatando apenas um dos recursos de que dispomos em nossa caravana. Em geral, os espíritos envolvem seus médiuns nos próprios fluidos, enquanto estes, desenvolvendo maiores facilidades de expansão de suas auras, estabelecem a sintonia com o irmão desencarnado e captam as imagens transmitidas diretamente aos centros sensoriais. Quando não acontece
de um médium se desdobrar, projetando-se desse lado e vivenciando toda a história com real nitidez, o que facilita muito para nós no momento de transmitir as mensagens. Mesmo assim, acontece de utilizarmos recursos da técnica astral, a fim de facilitarmos o trabalho com os médiuns, uma vez que eles, os mensageiros, os medianeiros, entre os dois planos, em sua grande maioria, se encontram muitas vezes com a sensibilidade embotada por caprichos e desvio clamoroso dos caminhos equilibrados, reconhecidos pelo Divino Amigo em seu Evangelho luminoso. Somos, por isso mesmo, obrigados a usar aparelhos desenvolvidos especificamente para facilitar a comunicação com o outro lado. Esses recursos técnicos, estruturados na matéria do nosso plano, têm a facilidade de gravar os pensamentos, emoções e sentimentos, além de baixar sua frequência vibratória, a fim de que o médium possa captar aquilo que necessitamos transmitir com máxima fidelidade e mínima distorção possível. Não raro, alguns encarnados, detentores da vidência ou desdobrados, percebem fios, aparelhos e até mesmo pequenas usinas de força que são trazidas para as reuniões específicas de intercâmbio e que são ligados em alguns médiuns, facilitando-nos o trabalho de comunicação com o plano físico. Assim, é que já podemos observar a existência de usinas geradoras de energias utilizadas para a proteção de determinados ambientes, onde se desenvolvem trabalhos espirituais. Esses pequenos geradores, em geral, de tamanho de uma mão humana, têm a potência de, no mínimo, 3 usinas nucleares de porte médio, daquelas que existem na Terra. Pode parecer, às vezes, que estamos divagando, ou mesmo que estamos relatando um mundo de ficção. Mas, na realidade, a vida física é uma pálida expressão de verdadeira vida espiritual. Regurgita de atividades o campo infinito da vida espiritual. São criações fluídicas que espantariam o mais engenhoso arquiteto. São recursos tecnológicos criados e estruturados na matéria sutil que nos envolvem a nova forma de existência, por mentes sadias e espiritualizadas, equilibradas pela vivência dos princípios superiores das leis divinas. Por outro lado, utilizando vibrações mais densas da mesma matéria astralina, as mentes perversas e maldosas desenvolvem seus recursos próprios, técnica de entidades inteligentes, as sumidades do reino das sombras, que empregam tais recursos a fim de promover a desordem e o desequilíbrio, tentando inutilmente lubridiar as leis que nos regem a vida imortal. Eis que os magos das trevas, os cientistas do mal, desenvolvem microaparelhos e implantam-nos nas vítimas de seus desequilíbrios, causando muitas doenças que têm difícil diagnóstico na medicina terrena, lesões perispirituais ou mesmo afetando a textura delicada da tela etérica,
favorecendo com sua técnica engenhosa e maligna os processos obsessivos de intensidade variadas. Tais trabalhadores do mal utilizam esses recursos também nos encarnados que portam desequilíbrios morais e, por isso mesmo, abrem-lhes as comportas mentais, deixando-os à mercê de seus apetrechos técnicos diabólicos. Daí vemos casos de alucinações, doenças psicossomáticas e outros distúrbios que muitas vezes são produzidos por cientistas das sombras. Para a melhora daquele que é utilizado como vítima, são necessárias intervenções cirúrgicas delicadíssimas por parte da equipe médico-espiritual, quando não é necessário que se induza o próprio autor da atividade sombria a retirar um implante por ele colocado na estrutura perispiritual da vítima. Como veem, a utilização da técnica deste lado da vida assume proporções vastas, desde os veículos utilizados para o transporte coletivo de desencarnados, a microtecnologia desenvolvida pelos cientistas desse lado. O que varia é a destinação que se lhe dá para as construções superiores do espírito ou para a decadência do ser no reino temporário das sombras. Aqui, as observações que os nossos benfeitores faziam a respeito da técnica utilizada por grande contingente de espíritos a serviço do bem imortal. Meditávamos nas maravilhas que Deus nos coloca à disposição para o nosso engrandecimento e para auxílio aos necessitados. Agradecidos pela oportunidade de aprendizado sublime que nos fora concedida, continuamos atentos às lições ministradas. Envolto no aroma suave das flores de laranjeira e no perfume das rosas que havia impregnado o ambiente, inebriando o espírito com a suavidade de suas fragrâncias. Capítulo 9. Um caso diferente. Sob a coordenação de Matilde e Alfredo, desenvolvíamos um estudo do texto evangélico das bem-aventuranças. Na hora da prece proferida pela companheira Ernestina, dedicado ao espírito que tanto nos auxiliou em nossos primeiros momentos de além-túmulo, todos podemos perceber como que impregnado os próprios fluidos da atmosfera, o choro e o clamor de uma alma aflita, parecendo repercutir em torno de nós e, ao mesmo tempo, fazendo-se acompanhar de imagens mentais vibrantes, que mais pareciam fitas coloridas, que avançavam-se pelo espaço em nossa direção e que, ao tocar-nos, desfaziam-se dispersas na atmosfera. Que se passa? Não entendendo este fenômeno, disse Antônia. Para mim é algo novo. Do que se trata? O fenômeno que todos presenciam no momento, acompanhado do pranto convulsivo, esclareceu Alfredo, são as emissões mentais de um companheiro encarnado. Ele tenta elevar seus padrões mentais através da prece, porém, preso por grande aflição, verdadeiro pavor, devido a alguma dificuldade enfrentada no momento, cria através da mente formas mentais desconexas que avançam espaço afora em busca de outras mentes
que atendam ao chamado desesperado. Por que não sobem direto aos planos mais altos? E por que se desfazem ao nos tocarem? Perguntou ainda Antônia. Acontece que a fonte de tais criações não consegue manter um pensamento contínuo em estado de prece. Ao que nos parece, é o máximo que a infeliz criatura pode, no momento, fazer. São clamores angustiados e pensamentos aflitos dirigidos a esmo que nos encontram neste momento em que sintonizamos com o alto em oração, já que o nosso objetivo é auxiliar no trabalho infinito do bem comum, falou Alfredo. Sentíamos cada vez mais o chamado mental de socorro, como se a mente emissora fosse poderoso telepata a buscar outra mente que lhe captasse os sentimentos e emoções. O ar impregnara-se de colorido forte e os pedidos emitidos pelo espírito aflito repercutiam em nosso íntimo com tal intensidade que de pronto a caravana movimentou-se sob a orientação de Matilde, buscando a origem dos pedidos. Seguíamos as formas coloridas que mais pareciam pedaços de fitas dispersas pelo vento ao acaso, mas que, após observar mais atentamente, indicavam determinada direção. A caravana movimentava-se rápido em direção a um ponto central da cidade. A impressão que se tinha é a de que um cometa rasgava a escuridão da noite, com seu ralo luminoso em velocidade alucinante. Tal era a aparência deixada por nosso pequeno grupo, que em prece levava o socorro a quem necessitava dele. Em alguns minutos, adentramos a um pequeno prédio de 4 andares, logo distribuindo alguns companheiros para o trabalho de vigilância, o qual não deveríamos esquecer. No ar, movimentava-se formas pensamento de aparências as mais distorcidas possíveis, parecendo-nos mais o produto de uma mente desequilibrada ou louca, tais as conformações que tomavam. Rostos humanos distorcidos em esgares apareciam e desapareciam quando eram substituídos por figuras nas quais apenas uma imaginação muito fértil poderia identificar algo de normal. Ernestina prontamente se ofereceu para dispersar as formas pensamentos, junto com outro companheiro da caravana, utilizando para isso um aparelho cujas radiações emitidas queimavam as criações mentais. Enquanto isso, Matilde, através de passe magnético intenso, acordava uma adolescente que dormia no sofá que se encontrava na sala, inspirando-o a abrir as janelas para a entrada de ar fresco, favorecendo a balsamação e limpeza da atmosfera psíquica que envolvia aquele apartamento, bem como todo o prédio. No quarto, reservado para domésticas, estava deitado um jovem, do qual dificilmente se saberia a idade certa, devido ao aspecto físico, já denotando estado muito avançado de enfermidade. Parecia que não se alimentava já há alguns dias, tal a magreza e a natureza e a natural fraqueza em que se encontrava.
Sentia-se o odor desagradável que emanava de seu corpo, causando impressões profundas em nosso espírito. Matilde aproximou-se e tocou a fronte do enfermo com a destra, aplicando-lhe alguns jatos de fluido sobre a região frontal. O jovem parecia agonizar. O pranto convulsivo era estremeado por longos suspiros, enquanto a febre alta minava-lhe as últimas resistências físicas. Parecia que, ao toque de Matilde, ele conseguia perceber-nos a presença por alguns momentos, mas a febre e as dores que sentia deixavam-no em estado crítico, com os sentidos alterados ou entorpecidos. Despertou em mim o sentimento incontrolável de mãe, comovendo-me profundamente ante o quadro difícil que presenciávamos. Aproximei-me instintivamente daquele jovem, como filho dileto de minha alma, e osculhei a sua face febril, enquanto minhas lágrimas banhavam-lhe o corpo sofrido. Matilde afastou-se um pouco, enquanto eu orava, rogando a Deus que nos inspirasse na ação do socorro àquela alma sofredora. Detive minha visão sobre o inferno e pude observar-lhe a intimidade do vaso orgânico que servia temporariamente de abrigo ao espírito imortal. Em suas veias corria sangue infectado por verdadeira multidão de pequenos pontos cinza escuros, parecendo devorar a vitalidade orgânica com espantosa rapidez. Eram como invasores, corpos estranhos, a deixarem em baixa a resistência orgânica, que jazia minada em decorrência da atividade sinistra de vírus estranhos. Na região intestinal, pude observar também grande quantidade de substância escura que ali se fixava, sugando todas as emanações do organismo enfraquecido. No baixo ventre, mais propriamente junto aos órgãos genitais, movimentavam-se estranhas e minúsculas criaturas que se assemelhavam a larvas ou vermes, em processo mórbido de vampiração de suas últimas reservas energéticas. O quadro era desolador e compungia-nos o espírito a cada observação. Quando impuséssemos as mãos sobre o irmão enfermo, aplicando-lhes jatos de fluidos calmantes, podemos observar, sob a orientação de Matilde, a estrutura do seu duplo etérico. Na região do plexo solar, apareciam grandes manchas ou buracos na própria estrutura do corpo etérico, semelhantes em sua periferia a papel queimado. Notando o nosso assombro, acorreu-nos Matilde prestimosa. Ora, Everilda, não é para se espantar ante o observado. Enquanto você fazia a prece para o nosso irmão, recebemos alguns apontamentos do alto, que nos elucidaram o presente caso. O nosso irmão, trabalhador de determinada casa assistencial na crosta, dedicava-se ao auxílio de outros companheiros necessitados, sob o protesto da família e de alguns parentes. Portador de algumas dificuldades no campo íntimo, no que concerne à própria vida sexual, dedicou-se a arrastar por alguns momentos no passado ao
desregramento, vindo mais tarde a saber que contraíra o tão temido vírus HIV, causador da doença que na Terra chamamos de AIDS. E o tempo que dedicou ao auxílio dos necessitados não consta como mérito para se livrar da doença maligna? Perguntei. Ah, minha querida, ninguém, como você sabe, pode, após contrair largos débitos com a divina lei, depois de alguns acertos posteriores, eximir-se do resgate justo ou da colheita certa daquilo que plantou. No presente caso, Anatólio, como assim se chama nosso irmão, amealhou recursos espirituais no trabalho realizado no bem. Por isso, suas preces foram ouvidas e aqui estamos para dar-lhes o auxílio de que carece, embora necessite de cuidados mais especializados. No entanto, colhe agora não apenas o resultado de alguns momentos de desequilíbrio vividos em sua presente existência, mas ressarce erros clamorosos de um passado sombrio em que, por certo, perpetrou crimes hediondos no campo sagrado dos sentimentos alheios. Quanto ao que se pode observar na contextura de seu duplo etérico, como que queimado em sua estrutura íntima, é a própria ação destrutiva dos vírus de que Anatólio é portador e que causa a desestruturação de suas células sutis. Como você sabe, minha querida, o duplo etérico é um corpo constituído de matéria em vibração, pouco diferenciada daquela de que é formado o corpo físico. Segundo os estudiosos do assunto, encontra-se em sua constituição grande quantidade de ectoplasma, tornando-o sensível à ação determinada de diversos recursos impregnados pelos encarnados, quais sejam o fumo, as drogas e mesmo aos vícios morais desenvolvidos e acondicionados no íntimo do ser. Acontece que a ação destrutiva do vírus, como podemos observar em outros casos semelhantes, não atinge apenas a parte mais densa da organização biológica, mas também o duplo etérico do encarnado, abrindo verdadeiras brechas em sua textura, deixando-o à mercê dos ataques de natureza espiritual inferior. Pois é devido à tela etérica que o encarnado é, por assim dizer, protegido da ação pertinaz de irmãos nossos temporariamente voltados para o caminho do mal, atingindo proporções mais amplas o perispírito ou corpo astral, como é conhecido nas diversas escolas espiritualistas, sendo o modelo a partir do qual é feito o corpo físico e está intimamente desequilibrado em suas funções. A causa íntima da proliferação do ultravírus HIV, como de outros mais, reside, na verdade, na própria deficiência moral do indivíduo. Este, de certa forma, produz no próprio organismo perispiritual, através da elaboração lenta e constante de matéria mental favorável, a materialização de seus próprios desequilíbrios, a forma do vírus, tão temido por nossos irmãos de humanidade.
Assim é que, quando o enfermo é atacado por determinado vírus causador de alguma doença no corpo físico, na verdade, a causa principal reside na intimidade do próprio espírito. E muitas vezes, a doença detectada sobre as observações da equipe médica terrena é apenas o expurgo da atividade mórbida da viciação moral, que, desestruturando a própria contextura delicada do organismo perispiritual, é liberada pela ação da lei para a periferia do corpo físico. Então, o que observamos através do sofrimento de Anatólio não é a doença em si, mas já é o seu próprio espírito se livrando dos resíduos morais de que ele é portador? Isso, se o nosso irmão souber aproveitar as próprias dificuldades para a elevação moral. Do contrário, será apenas mais um sofrimento que mais tarde, em outra reencarnação, aparecerá de forma diferente. O problema, talvez, até seja diagnosticado e tratado pela medicina da Terra, mas a causa primordial continuará existindo no íntimo do indivíduo, caso ele não faça uma mudança radical de sua vida moral para transformar a própria vibração das células do perispírito, as quais já estão suscetíveis de abrigar novas formas mentais virulentas, sem a devida transformação dos padrões de condutas, de hábitos e pensamentos, com a consequente aquisição de valores nobres. A forma externa de manifestação da doença até poderá mudar, dando a aparência de melhora, mas o mal surgirá em outra ocasião, sobre novas formas e nova designação pela nomenclatura da medicina humana. No entanto, seguirá sendo sempre o mesmo mal, e qual terapia empregada para erradicá-la, que não considere a realidade e a ascendência do espírito sobre todas as coisas, será mero paliativo. É em nós mesmos, na nossa realidade íntima, que está a causa de toda a nossa desdita ou de nossa aventura. Terminando, Matilde, o esclarecimento a respeito da questão, entrou no apartamento veneranda entidade, que fora enviada de uma colônia próxima, auxiliando-nos nas tarefas de assistência a Anatólio. Meus irmãos, principiou o luminoso espírito, parece-nos que a bondade do Pai, abençoando-nos os propósitos de servir, reuniu-nos aqui, a fim de auxiliarmos o nosso querido Anatólio. Ao que parece, nosso irmão foi relegado ao abandono pelos familiares, que o localizaram aqui neste quarto, longe das demais dependências do amplo apartamento, receosos de contraírem o vírus mortal. No entanto, o coração sensível de seu irmão, ainda na adolescência do corpo físico, se apiedou do enfermo, vencendo as barreiras do preconceito familiar, e é devido à sua intervenção junto a Anatólio
que este ainda sobrevive nos últimos momentos que lhes restam no corpo de carne. Nossa irmã Everilda e nós, pessoalmente, nos afeiçoamos a Anatólio, mas apesar dos recursos de que dispomos em nossa caravana, reconhecemos que nosso pupilo necessita de cuidados mais especializados. Daí, a nossa intercessão junto aos planos maiores, através da prece, a fim de enviarem socorros mais urgentes, disse Matilde. Graças a Deus, o irmão aí está a nos auxiliar com seus recursos. Agradecemos a oportunidade de ser útil. No entanto, o nosso Anatólio não necessitará mais permanecer no corpo denso, sofrendo as consequências da enfermidade. O nosso irmão deveria, por impositivo da lei, permanecer mais algum tempo no corpo físico, em sofrimento reparador, mas, com sua ação no trabalho do bem, em 3 anos ininterruptos e de verdadeira dedicação aos necessitados, amealhou recursos morais, os quais, com a ação de companheiros dedicados deste lado da vida, conferiu-lhe a oportunidade de poder ser desligado do vínculo somático, devendo ser levado por nós à veneranda instituição, o Hospital do Espaço, onde será assistido por amigos abnegados. Falando-nos assim, o abençoado mentor convidou-nos a manter o clima de prece, enquanto aplicava-lhe passes longitudinais, trazendo o Anatólio desdobrado para o nosso lado. Matilde o amparou, e logo tomei-o nos braços, dirigindo-nos com o emissário do alto para o posto de socorro do plano maior, a fim de medicar o nosso irmão, que, embora desdobrado, não conservava consciência do que ocorria. Enquanto a nossa equipe tratava de medidas urgentes quanto à segurança do local, evitando a entrada de espíritos maldosos ou vampirizadores de energias, Matilde e eu, conduzindo o Anatólio desdobrado em nossos braços, seguimos com o nobre companheiro espiritual rumo ao Hospital do Espaço, onde Anatólio foi carinhosamente recolhido por espíritos amigos, auxiliando no trabalho de que necessitava. Enquanto isso, outra equipe deixava o hospital, encaminhando-se para o apartamento onde estava o corpo de Anatólio, substituindo a nossa caravana. Nos próximos segundos, fomos informados de que, em 2 dias, seria feito o desligamento final de Anatólio Espírito do seu corpo físico. Seria o seu desencarne. Comovidas pelo caso que acompanhávamos, Matilde e eu retornamos à crosta para a continuidade das tarefas que propagamos, confiantes nos cuidados prestados àquele espírito que tanto nos inspirou o carinho e o amor de mãe. Até hoje, vamos, Matilde e eu, visitar Anatólio no Hospital do Espaço, agora já consciente e mais restabelecido.
Em breve, o teremos conosco, residindo em Aurora. E se Deus quiser, terei um dia a oportunidade de oferecer-lhe um novo corpo físico, como nosso filho querido, quando eu mesma estiver aí, reencarnada. Retornamos, após 2 dias, ao apartamento onde residia Anatólio, encontrando-o visivelmente melhor, já reassumindo o corpo físico após o tratamento pré-desencarne no Hospital do Espaço, no plano superior. Novamente, a presença do companheiro espiritual de elevada hierarquia, o qual aqui preferimos não identificar, muito auxiliou no processo de desligamento de Anatólio do corpo denso. Toda a nossa caravana estava presente, envolvendo o apartamento onde residia o nosso irmão, nas vibrações salutares que facilitariam a intervenção do bondoso mentor. Ernestina e Antônia incumbiram-se de sanear o ambiente de quaisquer miasma, porventura existentes, e aproximadamente às 22 horas, no cômputo do tempo da Terra, toda a nossa equipe já havia feito os preparativos necessários. Alguns familiares do enfermo querido se encontravam dormindo e outros estavam presentes quando o luminoso benfeitor começou com os passes longitudinais que iniciaram o processo de desencarne de Anatólio. À medida que se intensificava o processo, notamos uma leve luminosidade envolver o corpo físico de nosso irmão, para logo depois destacar-se dele para o lado esquerdo, como uma névoa azulada com algumas nuances de vermelho intenso. Em seguida, presenciamos a réplica perfeita de Anatólio, ou o próprio Anatólio espírito, mais ou menos lúcido, ao lado do corpo físico, porém com um fio luminoso ligando ainda ao corpo, que aos poucos deixava como veste rota que seria consumida pelo tempo. Quem ouvisse o corpo físico de Anatólio, no momento, tendo um pouco de sensibilidade, logo se comoveria com o sangue, rompendo em borbotões pela boca semiaberta, enquanto toda a flora bacteriana invadida a sua intimidade de maneira violenta. Anatólio começou a vomitar, justamente com os produtos que expelia. Notamos algumas manchas marrons que saíam igualmente de seu interior, como se fossem pedaços de seu fígado ou de outro órgão interno que ele expelia de forma violenta. Seu corpo, já enfraquecido pela enfermidade de longa duração, mostrava-se tão fraco que julgamos que iria dissolver-se junto aos espasmos e contorções. Anatólio espírito, por sua vez, preso das lembranças da existência que findava no momento, revolvia-se em meio a gritos e gemidos, que foram algo atenuados pelos passes que o bondoso mentor lhe aplicava. Os amigos da caravana, de mente voltada para o alto em prece ao Pai Onipotente, rogavam recursos para o companheiro,
que retornava ao lar espiritual. De minha parte, era a primeira vez que presenciava o desencarne de alguém após o meu próprio. Atenta a tudo que se passava no momento, tudo anotava, para não perder nenhum detalhe. Anatólio, para mim, era um verdadeiro filho que eu acompanhava com visível interesse. Rogava ao Pai Eterno que enviasse recursos para o nosso irmão, quando do alto desceram suaves raios luminosos de cores prata e dourada. Os raios desciam sobre Anatólio, causando-lhe bem-estar e tranquilidade, o que de certa forma nos aliviava o espírito. Anatólio demoraria ainda toda a noite em seu processo doloroso de desencarne. Só às 5 horas da manhã é que ele conseguiu desligar-se definitivamente do corpo físico e foi recebido pela nossa equipe com hinos e cânticos que o envolveram em vibrações dulcíssimas de elevado teor vibratório. Graças a Deus, o bondoso emissário deu por encerrado o processo de desenlace, começado no início da noite. Lágrimas de contentamento desciam de nossos olhos. Demos as mãos em prece, agradecidos ao Pai pela sua bondade que se manifestava de forma tão visível em nosso meio. Anatólio foi recolhido por Matilde e nós o levamos para o Hospital do Espaço. Internando, fim do processo, todos nos dirigimos ao sítio próximo e ali permanecemos em prece. Depois, nos dispersamos, a fim de meditarmos a sós a respeito do desencarne do companheiro que viera para o nosso plano.